Oi, pessoal! Hoje a gente tá um pouquinho diferente aqui na Quartos. Estamos deitados na cama de pijama, num novo quadro, que é um projeto novo que a gente tá fazendo aqui. E a gente tem uma convidada muito especial. Na cama com... Comigo. Susana Sherman. Susana, é um prazer estar aqui com você. Quem diria, hein, Vitória? Quem diria, eu consegui convencer ela de estar aqui na cama, no ambiente dela, de pijama, para ela contar um pouquinho pra gente da sua trajetória. A Susana é uma pessoa cheia de histórias. Eu brinco que quando eu entrei aqui na Quartos, ela foi uma professora para mim, porque eu não conhecia nada desse mundo. E ela foi me mostrando, me contando cases, e aí eu fui cada vez mais me apaixonando por esse segmento. E aprendeu, uma grande aluna, aprendeu muito. Aprendi né, muito com você. Bom, Vitória, você vai botar minha vida... Pra jogo. Ô Su, não é todo mundo que sabe, Não. mas você teve uma outra trajetória, uma outra carreira antes de entrar no mundo do design de interiores. Sim. Conta pra gente um pouquinho como que era a sua outra profissão, o que que era e o que que te fez mudar de profissão. Bom, vamos lá, tem que começar do início Sim. mesmo, né? Bom, gente, eu sou de uma família, Vitória, totalmente nada a ver com o mundo da decoração. A minha família é conhecida, meu pai, inclusive, minha família é inteira dedicada ao rádio e televisão. A formação de toda a minha família, desde o meu avô, montou a primeira estação de rádio no Brasil, depois veio o meu pai, que foi um dos maiores engenheiros de radiodifusão no Brasil. Obviamente, com 17 anos, hoje é diferente, na sua geração é diferente, mas na minha época, quando eu tinha 17 anos de idade, primeiro, eu não sabia o que eu queria ser. É muito difícil você ter essa consciência. E segundo, não existiam cursos de decoração. E como a minha família não era ligada, nada, eu me lembro que eu dormia com a minha irmã no quarto. Obviamente, minha irmã mais velha, eu só tinha a minha cama no quarto. Sim. Mais nada. Absolutamente mais nada. E a minha irmã que decorou do jeito dela, eu tinha um terço pendurado com pinhos assim em cima da cama, era tudo meio colonialzinho. Eu falava assim, tudo que era meu armário era num outro quarto, Sei. Sabe? Coisa de bem passado. E eu falava assim, e eu já sabia que eu tinha alguma coisa que aquele quarto me incomodava. Sei. Bom, para você ter uma ideia, minha irmã casou, eu fui a primeira a sair. Ela acabou de casar, eu fui para minha casa. Eu mudei meu quarto inteirinho. Então eu fiz colagem na parede de fotos, mudei a cama. Quer dizer, eu já tinha um instinto. Mas eu não sabia desse meu instinto, e muito menos que não tinham cursos naquela época de decoração. É muito recente. Os cursos que tinham chamavam-se curso de espera-marido, que meu pai jamais ia admitir, que era, chamava-se, acho que era lareira, não lembro na época. E eu fiz minha formação acadêmica toda, eu fiz científico-engenharia, que é o terceiro, hoje é colegial, mas na minha época era colegial, que tinha clássico, normal e científico. Eu fiz científico-engenharia, quer dizer, não tinha nada a ver com você. A matemática e física me davam cola, porque eu saí de um colégio de freira, do Sacré-Cœur de Marie, entrei num outro colégio para fazer o científico-engenharia, que era no Liceu Eduardo Prado. Bom, eu sei que eu passava aula desenhando. Bom, fiz vestibular escondida. Meu pai queria que eu fizesse engenharia, não fiz. Bom, enfim. O que eu fiz? Fiz um vestibular de comunicações e artes. Bom, saí de lá, acabei fazendo publicidade. Como meu pai era dessa área, era uma pessoa conhecida, eu acabei entrando naturalmente para a área de rádio e televisão. E ali fiz carreira. Trabalhei num estúdio de gravação muitos anos, que chama-se Estúdio Free, que era ligado à Rede Globo. Depois eu fui... Nem lembro mais direito. Aí depois eu trabalhei numa rede de emissoras, chamada-se Rede LC, que eu viajei o Brasil inteirinho. Ninguém tem noção do que eu conheço nesse Brasil. Ô Su, teve uma história que você me contou há um tempo, que é quando você estava num congresso e você precisava saber que as pessoas, do seu nome. Era o meu marketing. Era o seu marketing pessoal. Conta aí, pra gente. Aí no final eu acabei fazendo publicidade, me especializei em marketing e, bom, fiz curso de publicidade, etc. Sou publicitária, sou marqueteira. Então eu trabalhava numa rede de rádio e eu precisava eu ia nos congressos de rádio e televisão que tinham as associações, tinha a ABERT, tinha a ESP, uma
do Sul, outra de São Paulo, enfim. E eu imagino que devia ser um universo muito masculino. Totalmente Sim, masculino. Era assim, eu tinha nessa época 23, 24 anos. Sei. Eu já trabalhava com isso. E eu trabalhava numa rede de rádio, que naquela época não era com internet, nem com satélite, nada, era com fitas gravadas, que você mandava as fitas gravadas. E chama-se Rede LC de Emissoras, do Álvaro Almeida, do Luiz Casal. O Álvaro Almeida é conhecido hoje no ramo do golfe. E eu precisava chamar a atenção. Então eu ia para os congressos e falava, gente, eu sozinha, eu tinha que chamar a atenção, porque eu tinha que atrair os radiodifusores para a gente representar eles em São Paulo comercialmente e colocar a programação da Rede LC, que era toda gravada. E eu falava, como é que vão saber eu sozinha num universo, assim, só homens, em Canela, no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, eu falava assim, bom, eu preciso fazer alguma coisa para chamar a atenção. Aí eu percebia, todo mundo sentado na hora do almoço, todos congressistas, depois das palestras, aí eu ficava pensando. Aí eu ia lá, aí eu percebi que quando tinha ligação para alguém, vinha no microfone, um rapaz tocava o sininho, atenção, ligação telefônica para seu fulano de tal. Aí porque antigamente, na época, não tinha celular. Imagina que celular naquela, não tinha nada disso. Aí o tal fulano de tal levantava para ir atender o telefone na recepção. Aí eu chegava na recepção e falava assim, o menino estava cansado de saber quem eu era, eu sou a Suzana Sherman. Você poderia me fazer um favor? É uma ligação, fala aqui, vai lá no fone e fala que é uma ligação para a Suzana Sherman, da Rede LC. Tem que falar da Rede LC para todo mundo saber. Porque eu falava, eu sou da Rede LC, Rede o quê? Que era Luiz e Carlos, que era o L e o C. Então era Rede o quê? Bom, em suma. Aí eu ia, voltava assim, então o menino falou assim, ela é louca. Aí o menino chamava no alto-falante, por favor, Suzana Sherman, da Rede LC, telefone na recepção. Então. Eu levantava. Na hora que eu levantava, todo mundo dos congressistas que estavam sentados viam. Era eu. Aí o que acontecia depois? Você que é a Suzana Sherman da Rede LC? Exatamente. Aí eu começava. Ou senão, quando meu pai estava em umas palestras, assim, aquelas palestras que estava todo o pessoal do Ministério das Comunicações, eu falava para o meu pai assim, pai, me dá uma pergunta inteligente para eu fazer. Aí meu pai me dava uma pergunta inteligente. Aí eu pegava o microfone e falava, identifique-se. Eu falava, Suzana Sherman da Rede LC. Aí todo mundo da plateia já marcava. E seu nome também é marcante. Suzana Sherman é um nome forte. Marcante, é forte. Não, então, aí quando eu levantava, todo mundo sabia que eu era... Então, eram umas jogadas que eu tinha, que eu não tinha muito. Eu tinha que ser criativa para chamar atenção. Ou senão, eu tentava sempre sentar em mesas com as pessoas importantes do Congresso. Eu ficava lá, almoçava não sei quantas vezes. Que levantava essa turma e ia embora... Almoçava de novo. E assim eu fui fazendo a minha vida no rádio. Essa época era no rádio. Aí depois disso, da Rede LC, aí eu conheci o Gugu Liberato. Tá. Aí o Gugu Liberato estava na época o auge, quem tiver na faixa dos 46, 47 anos, 50 anos. Ainda não é minha faixa. Não, você nem vai lembrar, mas a gente tinha os Menudos, que era um grupo porto-riquenho que fez um sucesso estrondoso no Brasil. Eram porto-riquenhos. Aí o Gugu me chamou, porque como a minha especialização era marketing, eu fiquei super conhecida, recebi prêmios e tal, bom, enfim. Aí ele me chamou para ajudar ele a montar um grupo brasileiro nos moldes do Menudo. E eu, como eu tinha estudado no Sacré-Cœur de Marie, menina fina, etc. Que ele falou assim, Suzana, você podia, eu quero pegar 4 garotos, eu ajudei ele até, e a gente eles fazerem, ele falou assim, vamos fazer igual o Menudo. Eu falei, não, esses meninos têm que ser chique, finos, bonitos. Então aí os 4, depois eu vou falar, que é o grupo Dominó. Então na época o Gugu pegou os meninos e eu ensinava muita coisa para os meninos, eles tinham que ser chiques. Sei. Então, eles tinham que ser muito chiques. E eu convivendo com eles, era como se fosse lançar um sabonete no mercado, que você tem que cuidar da embalagem, então a vestimenta, as roupas deles, você tinha que cuidar de todo como se fosse um produto. Os dominós eram um produto muito bem elaborado. E era para durar pouco tempo, fizeram um sucesso estrondoso, e eu acabei virando mãe deles. Sei. Porque eu viajei com eles o Brasil inteiro fazendo show. E fui para a Europa com eles, eu sozinha, com os quatro, eu fui para a Espanha gravar um disco com eles. E aqui no Brasil,
não tem um lugar... Bom, eu já viajava antes na captação de emissora de rádio. Gente, eu só não fui, Vitória, acho que para o Amapá. O restante você foi em todos os outros estados? Todos. Até Porto Velho eu fui. As pessoas não têm essa ideia de mim. Eu conheci o Brasil inteiro. Isso deve Mas ser... não é capital e resort tomando sei, sol, que sei. nem você vai lá. Não, eu conheci de conhecer. Sei. Assim, eu fiz viagem com o dono da rádio de São Luís do Maranhão, eu fui para Teresina, de carro, indo nas cidades Mearim, Quixadá, Codó. Você conhece? Já ouviu falar? Já ouviu falar em Picos, no Piauí? Não. Eu estive em Picos, no Piauí. Então, eu conheci, era onde tinha emissora de rádio, eu fui. Eu só não fui aonde tinha serviço de alto-falante, que eu falo, mas onde tinha rádio eu fui. Então, eu conheço, isso me deu uma vivência, como é que eu vou explicar, humanística muito grande, um profundo conhecimento do nosso povo brasileiro, porque eu convivi direto. Então, eu tenho histórias... Mas quem leu meu livro sabe, eu tenho muitas histórias engraçadas dessas viagens, né? Principalmente com o dominó. Com o dominó, então, tenho muita, eu tinha que fazer um livro só com as minhas histórias com o dominó, com os shows pelo Brasil afora que eu fiz. E isso realmente me deu uma bagagem muito grande. Sim, eu imagino. Enorme. Então a minha vivência nessa área é muito grande. Aí depois do dominó, eu fui trabalhar na Antena 1. Aí eu fiquei na Antena 1 17 anos. Nossa, 17 na área anos de diretora de marketing. 17 anos na Antena 1. Ou seja, eu tenho muito mais vida publicitária do que a vida de decoradora. A decoradora, Suzana, veio em 2003, galgando em 2003. Ou seja, 11 não, 21 anos. 21 anos atrás. 21 anos ou seja, atrás. eu tenho a minha profissão de decoração é 21 anos e de publicidade eu tenho 27. Nossa. Ou seja, antes de eu chegar na decoração, eu tenho 27 anos de uma outra vida. Então eu me sinto privilegiada hoje porque eu fiz do meu hobby a minha profissão. A sua profissão. Isso deve ser muito prazeroso, é um privilégio. Agora, eu comecei tarde, mas isso é um exemplo que eu dou, Vitória, porque nunca é tarde para a gente Nunca é tarde, mudar. é verdade. Quando você ama o que você faz, não existe idade. Ou seja, eu virei decoradora, mudei de profissão com 50 e tantos anos, com 51, 52 anos. Ou seja, não tive medo. Só que na minha parte de rádio e televisão, eu tinha meu pai nas costas, que era o Dr. Sherman. Todo mundo conhecia, então era fácil, filha do Dr. Sherman. Mas na área de decoração, zero. Você foi pioneira? Não conhecia ninguém. Zero. Eu conhecia meus ídolos, que eu tinha, já tinha ídolos. Meu ídolo era o Sig Bergamin, João Mansur. Toda essa turma, eu ia na Casa Cor. A Antena 1 fez patrocínio de várias Casa Cor. Então eu conhecia, mas eram ídolos assim que eu ficava admirada, tinha uma inveja. Obviamente que minhas casas todas foram muito decoradas. Não tenho curso nenhum, nem de arquitetura, nem de decoração, zero. É o senso da observação. Eu adorava a revista estrangeira de decoração e ficava lá horas, olhando. Um dia, quem sabe. E hoje eu tenho um orgulho de ver que eu, com 51 anos, isso ficaria um estímulo. Que eu vejo muitas mulheres que acham, mas começar... Sim, começar agora, já tá tarde, Se gosta, vai. Vai sem medo, mas vai. Vai com medo, mas vai. É igual minha mãe. Sua começou mãe agora também. Todo mundo. Não na decoração, em outro ramo, não mas existe começou data, agora. Não existe data, nem ano para você começar. Você tem que gostar. E era uma coisa que eu gostava. Então, para mim, foi fácil. Foi fácil. Mas eu entrei sem conhecimento, sem nada. E comecei na Ilha Bela. Na Ilha Bela, Agora que eu vou contar. Bom, já essa fiz história a introdução. já fez a introdução da sua vida, para quem não conhecia. A minha vida não é um palco iluminado. Que eu sei. Gente, shows que eu tive, depois eu posso contar algumas passagens pitorescas. O show do Roberto Carlos show do Roberto Carlos, de graça, ele cantou. O Roberto Carlos fez um show para mim, de graça, e entrou comigo no palco. Nossa, isso é uma glória, sem cobrar nada. Caramba! Isso eu vou contar. Mas vou contar como é que eu entrei na decoração. Ô Su, conta então como que você realmente começou nesse universo. Agora foi um preâmbulo que eu fiz da minha vida. Foi assim, como é que... Muita gente não sabe. Muita gente sabe, porque às vezes eu falo, mas muita gente não sabia. Então, por isso que eu fiz essa introdução. Como cheguei na decoração? Bom, eu era casada, meu marido faleceu, ele era comandante, isso é outra história, casas amorosas. Era comandante da Varig. E ele aposentou.
E eu tinha uma casa muito bonita na Ilhabela, e eu já estava exausta, com 50 e poucos anos, e eu queria fazer uma coisa que eu gostasse. E a Antena 1 me consumia, que vocês não têm noção, porque não era uma emissora, eram várias no Brasil inteiro. E tudo ali, entendeu? Você devia ter que ter muito jogo de cintura para lidar com cada cliente. Sim, e eu viajava muito nas afiliadas da Antena 1. Bom, enfim, ia muito para congresso, essa coisa toda. Aí eu falei, bom, quer saber? Aí eu, tipo, me aposentei. Quer dizer, me aposentei em termos. Como eu tinha essa casa na Ilhabela e meu marido tinha acabado de se aposentar da Varig, ele ficava mais na Ilhabela. E tinha meus cachorros, meus goldens que eu amava. Eu comecei a ficar muito na Ilhabela. Eu me aposentei do rádio e ficava muito na Ilhabela. Na Ilhabela eu montei um ateliê. Para quem não sabe, eu adoro pintar, eu fazia artesanato, fazia um monte de coisa para Daslu, para Entreposto. A Entreposto foi uma grande propulsora na minha vida profissional, a Ré da Entreposto e a Silvia Pereira, minha amiga. Então, eu tinha essa oportunidade. Sei. Então, lá na Ilhabela foi aonde eu comecei. Aí, o que acontece? A minha família, a gente tinha emissora de rádio em São Sebastião e Ubatuba, emissora de FM. Aí ia ter uma mostra de decoração na Ilhabela, que era um hotel que eram de 2 gays, que chamava-se Romeu, um deles, que morreu com AIDS. E este hotel, que chamava-se Saco da Capela, Pousada Saco da Capela, era chiquíssimo. Era o único que pertencia ao Relais Chateau. Nossa! O Saco já era muito chique, era tudo com toalha de linho, mas era sem muita ostentação, mas era chique. O menos é mais. Menos é mais. Então eles queriam levantar o hotel, que depois que o Romeu morreu, acabou. Aí fizeram uma mostra de decoração, como se fosse casa-cor. Chama-se Ilhabela Habitat, acho, lá neste hotel, no Saco da Capela, para revitalizar o hotel. Nos quartos, a mostra? Não, era no hotel inteiro. Inteiro, os quartos, inclusive. O quarto sempre é quarto, né? Quarto é a parte principal. Aí, o que aconteceu? Me chamaram, me procuraram para anunciar o evento nas rádios, que é de São Sebastião e Ubatuba. Para quem não é de São Paulo, são praias próximas de Ilhabela. Aí eu fiquei pensando, falei, olha, faz o seguinte, ao invés de vocês pagarem o comercial, me deem um espaço para eu brincar. Sei. Bom, aí acharam ótimo, não iam pagar. Não vou pagar, pô. No rádio, na televisão, no meio publicitário, isso se chama permuta. Em troca de. Sim. Então, em troca dos comerciais, me deem um espaço para eu brincar. Aí me deram uma cabaninha, que era uma suíte, um quarto do hotel, que era meio afastado do hotel, porque eu era uma ilustre desconhecida, Suzana Scherlo, era conhecida no mundo da publicidade. Mas eu já fazia minhas bricolagens lá na Ilhabela. Mas nada profissional. Aí me deram esse quarto. Era uma cabana escura, toda marrom. Eu já postei várias vezes, quem me segue sabe. Aí eu falei assim, chamei meus... Eu nunca tinha feito zero coisa profissional. Meus caseiros, levei meus caseiros, pintei a cabaninha, eu com as minhas mãos, que a terra há de comer, pintei a cabaninha inteira de branco, junto com meus caseiros, e levei tudo da minha casa. E montei a cabana. Aí eu pensei, bom, qual é o nome da cabana? Eu falei, como é? Estava tudo lá, coisa de publicitária. Eu via, era suíte do Romeu, o banheiro do Romeu, o bar do Romeu, tudo era em homenagem ao Romeu. Eu falei, minha cabana vai ser a cabana da Julieta. Nossa, que sacada! Aí virava assim, Suzana, mas ele era gay, mas a minha Julieta era prostituta. Aí eu fiz a cabana de uma prostituta do Cais do Porto. Essa era a história da minha cabana. Porque eu tinha que... Gente, toda vez que eu vou decorar, ou mesmo quando é alguma amostra, eu tenho que ter uma história. Sim. Eu tenho que fazer uma história. Eu tenho que ter um personagem. Né? E por isso que os seus ambientes... tem muita vida, você entra eu mentalizo este quarto, eu mentalizei o quarto de um casal no campo, nos Alpes suíços. E realmente a pessoa sente que alguém está morando no quarto. Em todas as mostras que você faz, as pessoas, os clientes entram no quarto e falam, nossa, dá uma sensação que alguém está morando aqui. E a pessoa quer ficar dentro do ambiente. Mas esse é o segredo. Eu monto uma história na minha cabeça. E a cabana da Julieta, eu montei a cabana inteira. Eu tinha um lustre de cristal pendurado, que um meu amigo lá da Ilhabela, Filipe, me emprestou. Eu tinha o quadro de uma mulher assim com cara de antiga. Eu tinha uma foto do
né, do Popeye com a Olivia Palito. Eu fui pondo tudo. Aí depois eu sentei e falei, bom, agora eu tenho que criar uma fantasia disso daqui. Foi aí que eu escrevi a história da Julieta, que era apaixonada pelo Mateus, um pescador, mas ela fazia amor com o comandante francês, então o Lustre foi um comandante francês que deu para ela, a mãe dela fugiu com o marinheiro grego, então eu criei um personagem que era a minha Julieta, que era chique sem nunca ter saído do porto, mas ela refinou porque ela dava para todo mundo lá no porto, entendeu? Entendi. Os comandantes franceses, italianos. Então ela refinou. Entendi. Então tem toda uma história que eu conto no livro, que tem a história da Julieta. Uhum. E aí eu fiz com todos aqueles elementos que tinham na cabana, eu fiz a cabana da Julieta, que era chique sem nunca ter saído do cais do porto. E eu fiz essa cabana. Obviamente, fez um sucesso. Imagina. Muito grande e eu ganhei primeiro lugar. Primeira vez que você fez, você ganhou em primeiro lugar. Aí, e foi lá que várias clientes, como a Traude Guida, ela me conheceu nessa cabana. Aí foi aí que tudo foi começando, porque eu tinha uma facilidade. Então a Traude chegou para mim e disse assim, Suzana, você faz a minha casa aqui na Ilhabela? Adorei teu gênero, teu estilo. Eu falei assim, faço. Mas com uma facilidade, como se eu tivesse... Feito várias, mais uma para conta. Tanto é que eu decoro para a Traude até hoje. E a Casa da Ilhabela desde 2003 que eu faço. Eu já fiz 500 reformas lá. No fim viramos muito amigas, uma amiga querida, uma irmã praticamente minha. Mas foi assim que começou. Assim como a Traude, muita gente começou a me pegar na cabana da Julieta para que eu fizesse as casas na Ilhabela. Então a minha vida profissional começou com a cabana da Julieta e na Ilhabela. Eu fiz não sei quantas casas na Ilhabela, que eu já me perdi. Então, aí o que acontecia? Quem me pegava na Ilhabela... levava para São Paulo também. Me trouxe para São Paulo. Então lá eu fui arquiteta, engenheira, mestre de obras. Foi a minha maior escola, foi na Ilhabela. Assim que eu entrei no ramo da decoração. Com 50 e poucos anos. Isso é importante falar para que não desanimem. Pela idade que tenha, sempre é tempo de você reconstruir sua vida. É verdade. Ô Su, e qual foi o maior desafio que você já enfrentou ao longo da sua carreira? Desafio foram muitos, mas tem um que eu acho que talvez seja o meu principal, que foi o Hotel TW Guaimbê na Ilhabela. Sei. Quem não conhece, o hotel é maravilhoso, todos os quartos são quartos, é muito legal. E com os móveis da quarta quartos, todos os móveis são quartos. Os móveis da quarta e sete. Porque o dono que eu amo de paixão, que é o Thiago, dono do hotel, quando ele me chamou, eu nunca tinha feito algo tão grande assim, 16 suítes, mas para mim, ele me chamou, ele tinha uma arquiteta que começou com ele, mas fez 32 quartos. E eram todos pequenininhos. E o Thiago falava assim, nossa, Suzana, mas eu queria fazer um hotel chique, diferente do que existe aqui. Eu falava, Thiago, nesse terreno, 32 quartos, não vai dar certo. Não, mas eu preciso girar. Aí vem um lado meu, Vitória, que é engraçado, que eu não consigo desvincular de mim, que é o meu lado comercial. Isso aí é fundamental. Eu tenho um lado comercial muito forte dentro de mim. Por isso eu faço vitrine, dá certo, uma quarta, etc. Porque fica muito comercial, normalmente, seus ambientes. Não tem como eu desvincular, por mais que eu queira, eu não tenho como desvincular os meus 27 anos de marketing embutido em mim. Isso não tem como. E o Hotel TW Guaimbê foi um caso. Porque eu falei, Thiago, não, você não vai fazer 32 quartos, mas eu preciso girar dinheiro. Você está errado, você vai fazer a metade desses quartos. Aí o que acontece? Você vai cobrar mais caro, porque serão quartos maiores, banheiros maiores, e você vai ter um contingente de pessoal menor. Sim, o menos custo, não precisa ter tanta mão de obra. E um hotel chique, famoso. E toda hora tá cheio. Exatamente. Gera o burburinho. Aí ele falou, e o Thiago tem... quando uma decoração minha dá muito certo, é quando o cliente confia em mim. E me deixa fazer. Isso não sou só eu que falo, acho que todos os profissionais da área. E o Thiago foi isso, ele deixou na minha mão. Só que lá, Vitória, não teve arquiteto, não teve nada, nem ninguém. Fui eu sozinha com um mestre de obras, quebrando, vamos quebrar, quebra, depois a gente vê. E foi assim na raça.
E foi difícil, foi difícil. E o Thiago falou, Thiago, Suzana, põe do bom e do melhor, todos os tecidos da Entreposto nos quartos, os quartos da quarta, e o dinheiro dele indo embora. Eu falava assim, Thiago, eu falei assim, me quebra, mas eu vou ser feliz. E o hotel fez muito sucesso, eu ganhei prêmio com esse hotel, e eu tenho um orgulho enorme, porque é a menina dos meus olhos. Foi um momento difícil também, porque meu marido, o aviador, morreu nesse período que eu estava fazendo o hotel, e ele me ajudava muito, ele adorava coisa de casa, o oposto do Pivo, nessa parte. Bom, enfim, eu sei que o hotel talvez tenha outros desafios, sim, mas eu acho que o hotel foi uma coisa que marcou muito para mim, e marcou na minha carreira também. E eu sozinha, porque eu não tinha... Você viu que você era capaz? Não, eu nunca tive... Eu tenho assistente agora, vamos deixar claro, porque eu trabalhei... Você vai chegar lá... Vou chegar perguntando um pouco do seu escritório. Vai, mas fala. Quando você vai criar um projeto novo, onde você se inspira? Porque os seus projetos têm muito a sua identidade. As pessoas nem veem a placa escrito Suzana e já falam, esse quarto é da Suzana. Você tem um DNA muito forte nos seus projetos. O que te inspira na hora que você vai projetar? Mas é aquilo que eu te falei. Em primeiro lugar, existe uma história na minha cabeça. Principalmente quando é mostra de decoração, porque eu crio a história que eu quiser. Segundo, eu sei que num quarto meu deu certo quando as pessoas entram e falam, não dá vontade de sair. Sim. Independente da idade, do sexo e do estado civil da pessoa. E isto, para mim, é o meu objetivo. Então, quando eu faço um quarto, eu acho que ele tem cara de quarto com aconchego, que te abraça. Quarto tem que te abraçar. Assim como a sala, como tudo, então eu ponho muita produção, que geralmente são garimpos, que é isso que dá o ar. Não é uma coisa estudada, fria não. É que nem eu estou pensando na próxima amostra, o Fabiano deu risada comigo, porque eu já tenho um quadro, a primeira. Então tudo vai girar em função desse quadro. Então, existem elementos que eu tinha um quadro, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Não, fazer uma casa de campo. Mas aí eu tenho que criar um personagem e uma história na minha cabeça. Isso toda vez que eu fiz mostras. Aqui, então, cada quarto é um quarto. É um quarto. Então, mas o detalhe da produção eu acho fundamental. Porque... Mas isso aí é um marketing junto. Sei. Gente, não tem como tirar. Porque eu sei que isso, a pessoa entra, ela compra o conjunto, ela compra a ideia. Ela gostou da roupa de cama, ela gostou do tecido, da cortina, ela compra os móveis, mas junto também aí me ligam para saber se o passarinho, se o quadro, se a coisa está para vender também. Porque o consumidor final, inclusive, ele tem dificuldade de enxergar a coisa pronta. Tem mesmo. Então, quando eu monto um ambiente, como um quarto aqui, ele já vê como ele tem que se sentir que esse quarto é dele, entendeu? Entendi. E conta um pouquinho, Su, da dinâmica do seu escritório. Quantas pessoas trabalham junto com você? Eu dou muita risada quando me perguntam isso. É porque às vezes tem pessoas que não conhecem a Suzana, imagina que o escritório dela tenha 30, 40 pessoas trabalhando, e por isso que eu quis fazer essa pergunta. Não, então, tá lá o Fabiano dando risada. É assim, eu sempre fui sozinha. Eu já trabalhei com grandes equipes, eu já fui executiva, quer dizer, eu já tive um outro lado da história. Então, lado mais empreendedora. Exatamente. Então, quando eu entrei na área da decoração, eu sabia de duas coisas, porque eu tinha feito 3 decorações na Antena 1. Eu sabia, uma delas com o Luiz Bic e o Simonato, que me conheceram na Antena 1. Eu já sabia como era o esquema. Sei. E eu falava, não, eu não quero, eu quero ser... Sou eu, porque tirar isso de mim, não, aí perdeu a graça. Então, eu trabalhei sozinha todos esses anos. Você vai perguntar, aonde é seu escritório? É na minha casa, no meu apartamento. Tem gente que acha que eu tenho um baita escritório. Não, eu sempre fui home office. Tanto é que quando veio a pandemia, não alterou em nada. Você só ganhou muitos mais projetos. Tá. Eu moro sozinha, então um dos quartos da minha casa é meu escritório, que eu fiz com uma entrada mais reservada. E eu sempre fui sozinha. Até a hora que eu cheguei em 30 projetos, eu falei, agora vai ser complicado, agora está ficando confuso, porque eu trabalhava na minha cama, de noite eu ficava com a televisão ligada, computador, punha os tecidinhos todos assim em cima da minha cama e ficava montando até às 5. Eu tenho um problema de dormir enorme. O quarto para mim é fundamental, porque eu não durmo. Então meu quarto tem que ser muito bom, você entendeu? Não, se você mandar mensagem para a Suzana às 3 da manhã, ela vai responder. Sabe, uma amiga minha diz, essa Suzana é igual a loja. Mas se você manda às 10 da manhã, ela tá já na correria, ela não responde. Mas no final do dia, madrugada,
madrugada. Você sabe, é um problema sério. Eu já fui até em médico para entender isso. Não, mas você está bem? Tô, então pronto. Mas você sabe que uma amiga minha disse que eu era loja de conveniência, aberta 24 horas. Então, se me ligar às 3 da manhã, ela tá, oi, tudo bom? E eu sempre gostei da madrugada. Sei. Sempre gostei de trabalhar na madrugada. Então, a hora que eu criava, fazia, acontecia, pegava os tecidinhos, as misturas, na paz do meu quarto, sem telefone, tocando, sem nada, eu ficava lá pondo, então, isso aqui eu vou fazer, as misturas todas, então eu fazia isso de madrugada, mas eu sempre fui sozinha. Hoje, eu tenho o Fabiano, eu demorei muito para ter um assistente. O Fabiano, quem me vê sabe que o Fabiano está junto comigo, porque eu quero que ele aprenda. Então ele vai comigo, ele já sabe muito, então ele vai comigo, ele acompanha, ele fica com o meu celular, ele responde, e ele viu como é que é a minha dinâmica. Então eu não tenho que passar nada para ele já está junto comigo Sim. o dia inteiro, então ele a gente já faz uma tabelinha, aí ele tem o mesmo olhar meu, e eu ensino ele, claro, muitas coisas, mas minha filha me ajudou muito aqui na Quarta, etc., mas hoje a Juliana mora em Madrid, mas eu fiz muita amostra de decoração aqui com a Juliana, minha filha, devo muito a ela, porque ela tinha um olhar do moderno, e eu... Mais do clássico. Então ela conseguiu, eu consegui, era uma troca, eu aprendi muito com a minha filha, que hoje decora em Madrid e Portugal, mas eu aprendi muito com ela. E a Roberta, que está no mesmo caminho, que garimpa para mim, porque eu adoro coisa de garimpo, amo. Entendeu? Sei. Mas o meu escritório sou eu, o Fabiano, a Roberta que me dá os pitacos, me ajuda nos garimpos e pronto. E tenho a Cleide, minha cunhada, que cuida da conta do administrativo, e meu bom e sempre, seu Aureliano, que é meu motorista, que é a Gabriel. Conhecido na rua inteira. Que está há 20 anos comigo, tá certo? Ele não quer parar de jeito nenhum. Então eu não tenho mais ninguém. Quanto eu aprendi isso? Quanto mais, porque várias profissionais fazem essa pergunta. Fala, Suzana, como você consegue? Eu acho que a margem do erro, quando você é menor, é menor. Com certeza. Porque nada sai sem eu ver. Sim. O Fabiano tudo pergunta, a gente repassa tudo todo dia, e você tem que ser organizado. Sim. Isso eu falo sempre. Para você ser sozinha, eu sempre fui muito organizada. Porque como eu fui executiva, então eu tinha processos de planilha, sabe, sem complicar, mas você tem que ser muito organizado. Eu tenho que olhar todo dia o nome de todos os clientes, eu olho todo dia todas as pendências. Os status. E também não pego mais do que eu posso. Fabiano é o rei do dizer não. Não, e mesmo porque os clientes vêm aqui e falam, a Suzana não conseguiu fazer minha casa. Não adianta, porque eu não quero crescer, eu quero um atendimento personalizado comigo. O Fabiano é meu assistente, não é do meu cliente. Sei. Então, é assim, o Fabiano fala não, eu fico até com vergonha, eu vou nas lojas, eu estava na entreposto, nossa, Fabiano, olha, eu prefiro não ter tantos clientes e dar um atendimento personalizado, senão o cliente vai para o último da fila, você vai, quando sai um, entra outro. Sim. Que eu não quero, porque senão não adianta eu prometer uma coisa e não dar conta, porque sou eu. Quem cuida do cliente, quem sai, quem vai, sou eu. Você faz todos os acompanhamentos, tudo, né, em loja. Sou eu. Até eu ia te perguntar, como que é a sua relação com os seus fornecedores? Maravilhosa, tá você aqui na cama comigo. É verdade. Eu me dou muito bem, eu sou muito parceira, mas tem que ser muito profissional comigo, porque senão é uma vez só. Isso todo quem me conhece sabe, não sou fiel a ninguém. Sim. Né? Eu vou em todos os lugares, falo, eu me dou com todo mundo de todas as lojas, entendeu? Tratar bem os meus vendedores é fundamental, porque na hora que eu preciso é com eles que eu conto. Total. Ô Su, e qual que é o cômodo da casa que você mais gosta de criar? É o quarto. Eu sabia. Por isso que eu perguntei. Gente, qual que você... Porque o nosso slogan é metade da vida você passa no seu quarto. A gente, na Quartz, a gente acredita muito que o quarto é o lugar mais especial da casa, que é onde você descansa, você renova suas energias. Então, assim, a gente acredita muito que é o cômodo mais importante da casa. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente qual que é a sua relação com o seu quarto. É enorme. Se eu pudesse, eu morava no meu quarto e na minha cozinha. Mesmo sem cozinhar, adoro minha cozinha. Eu acho que mudou muito isso com a pandemia. Eu acho que a pandemia deu um clique na juventude, principalmente. É engraçado, eu na minha idade, nos meus anos todos, eu não tenho cliente de idade. Meus clientes são jovens. Claro que isso conta com a minha experiência. Eu não precisei fazer arquitetura nem decoração
para participar de uma casa desde o início. O que basta é uma experiência que eu tenho de vida, de quem já teve filhos, como é que é a funcionalidade, o operacional de uma casa, tudo isso chama-se experiência. Então, eu acho que me contratam muito por essa questão, entendeu? Porque eu acho que está cheio de arquitetos jovens maravilhosos, mas talvez a experiência minha é uma troca. Como que é a sua relação com o seu quarto? Então, o que acontece com o quarto? Eu acho que na pandemia mudou muito isso. Eu estava dizendo, eu tenho só clientes jovens. Antigamente, aquela coisa moderna, fria. Eu acho que as pessoas deixaram de ser hóspedes da sua própria casa e passaram a vivenciar as casas. E o quarto foi um fator importantíssimo, porque ontem mesmo, uma cliente antiga minha ligou, Suzana, porque eu fiz a casa dela na Quinta da Baronesa, aí ela agora falou, Suzana, meu apartamento em São Paulo está muito frio, porque acostumou com o quente que eu fiz lá. E ela quer, hoje mesmo, ela ligou, ela quer mudar as cores botar cor, botar vida no quarto dela. Porque mudou muito esse conceito. Então as pessoas perceberam que essa frieza dos quartos incomoda. Então, porque o quarto ainda é o lugar que você realmente fica, que é o fim do dia. E hoje existe aquela coisa de você ficar deitada com o seu iPad, seu celular. A televisão, o iPad, celular, tudo junto. Mas estou na minha cama, no meu aconchego. Então, o aconchego do quarto é fundamental hoje para você acordar legal. Total. Se você tem uma noite de ruins no outro dia, o trabalho acaba sendo exaustivo. Você acorda já cansado. Sem dúvida. Eu acho que o quarto é fundamental. Para mim é o quarto. E, Su, quem te acompanha nas redes sociais sabe que você é uma pessoa que viaja bastante, você gosta de viajar. Se você tivesse que escolher um lugar favorito no mundo, qual que seria? Onde não pegasse celular. Ah, gostei dessa. E não tivesse loja. Uma ilha deserta. Não, tem vários lugares que eu amo de paixão. Depende muito do estado de espírito também. Mas tem lugares assim que eu sou apaixonada. Eu adoro a Itália. Eu não sou muito Miami. Vou deixar claro que eu não sou Sheraton. Eu sou do hotel boutique da cidade do interior na Europa. Seu quarto já diz um pouquinho disso. Isso. Eu não sou, acho Miami maravilhoso, vai lá, mas não é a sua vibe. Não, a Califórnia é um pouco mais, se bem que hoje, mas a Califórnia é um pouco mais. Mas estou dizendo, eu não sou do lado dos Estados Unidos. Eu sou da história. Eu tenho uma filha que mora em Madrid, eu casei, meu primeiro casamento foi com o espanhol, então eu tenho muita ligação com até para as minhas próprias raízes, sou neta de francês, de polonês, eu acho que eu sou muito Europa. Então, qualquer cidade da Europa eu me dou bem. Você não fica ruim? Não. E em São Paulo, qual é um lugar favorito seu? A minha casa. Eu Seu adoro quarto. Ficar no meu apartamento, no meu quarto, na minha sala, eu estou sempre mudando. Esse é um problema de decorador. Você quer sempre mudar. A casa ideal nunca vai ficar pronta. A minha casa ideal. Não, porque eu estou sempre mudando, tem quadro no chão. Eu olho para o Fabiano, cansei, agora quero trocar esse tecido. Ainda mais que você convive muito nas lojas, você vê muitas novidades. Então, entendeu? Tem esse processo todo. Ô, Su, os seus projetos expressam muito a sua personalidade, mas também a do cliente. Como quando você pega uma segunda casa. Tem a personalidade da mulher, tem a personalidade do marido, tem a personalidade dos filhos, tem a sua personalidade para você deixar com seu DNA a casa. Como que você orquestra tudo isso? Meu DNA na casa eu não deixo. Não deixa? Jamais. É o DNA do cliente. Do cliente. Eu acho que assim, eu aprendi a ler o cliente. Você tem que aprender a ler o cliente. Eu sempre faço assim, me diga o que vou... Vira um pouco psicólogo, você tem que analisar o que o cliente quer, o que o cliente gosta. Geralmente o homem quer a poltrona mole do Sérgio Rodrigues e a mulher quer a poltrona lá da Entreposto. Então você tem que dar... É aí que vem o negócio, entendeu? Você tem que sambar fora a música. Então eu tenho, desde apartamentos moderníssimos, eu não tenho... Meu DNA não está em nenhum. Claro que existem clientes que têm mais a ver com o meu gosto. Porque eu já nem sei mais qual é o meu gosto, porque eu mudo tanto, gente.
Cada hora eu gosto de ser romântica, agora estou numa fase que eu quero tudo clean. Clean, você tá numa fase clean. Então eu acho que isso vai... Isso é muito legal. Então eu tenho que ser dinâmica. A minha decoração, fala, Suzana, qual é seu estilo? Eu falo, eu não tenho estilo. Eu faço isso aqui muito bem, óbvio, mas se eu tiver que fazer, como eu já fiz, eu tenho clientes muito jovens, que o apartamento é moderníssimo. E eu tenho que fazer, eu tenho que ler o cliente, e isso eu acho que é um mérito grande de um profissional. Sim. É você saber dançar conforme as vontades do cliente. Eu tenho que fazer o gosto dele com harmonia e com equilíbrio. Sim. Mas eu não posso botar meu DNA. E também como eu vejo também o profissional no nosso segmento, ele também tem que acoplar, como que eu posso dizer? Ele tem que diversificar o recurso do cliente. Então não adianta você já no início pegar o recurso do cliente e gastar numa única loja. Depois a casa vai ficar em desarmonia. Não, eu tenho que ter ideia do budget do cliente, quanto ele tem para gastar. Isso, a primeira conversa com o cliente é essa, Suzana, vamos fazer por etapas. Quando é uma casa que começa do zero, que eu acompanho muito casa desde o início da arquitetura, do projeto, eu vou dizendo, vai comprando aos poucos, porque senão gera uma... Primeiro, quando acaba a obra, o dinheiro acaba. Sim. Aí gera uma frustração, porque o cliente não consegue decorar. Então, que é a parte que dá o charme na casa. E o tipo da minha decoração, você não faz da noite pro dia. Você tem que ir garimpando, então é leilão, é feirinha, é brechó, é loja, é viagem, que tem, por exemplo, o cliente me dá essa liberdade, a Roberta que traz, a Juliana que manda. Então existe todo esse processo, porque o meu tipo de decoração, eu não entro numa loja, pego tudo, vou lá e produzo. Não funciona assim. Eu tenho que ler o cliente e tenho que entender o budget que ele tem. Ele tem que ser muito honesto desde o início, até para ter uma sinergia ao longo do caminho. Claro, para ver se eu vou na Tokstok ou se eu venho aqui. Entendeu? Tem tudo isso. E você tem que fazer bom senso. Eu acho que a palavra-chave chama-se bom senso. É você saber equilibrar. Olha, isso aqui você não precisa gastar tanto, mas num bom sofá você tem que fazer o equilíbrio com o budget do cliente. E até ver qual ambiente que ele também mais usa. Se é uma família que às vezes não valoriza, eles não têm o costume de cozinhar, eles adoram ficar na varanda. Isso aí, minhas perguntas são como é o modus vivendi do cliente, se tem criança, se tem filho, se tem cachorro, tem gato, quando tem gato você não pode pôr tecido que arranha. É um questionário gigante quando eu vou decorar. Eu tenho que saber exatamente a história da família. E eu ouço, inclusive, as crianças. Porque, geralmente, mãe quer fazer o que ela quer no quarto da criança. E está errado. Está errado. Eu tenho que escutar o adolescente, principalmente. Porque quem fica no quarto é o dono do quarto. Su, todo mundo tem algo especial que guarda na gaveta da mesa de cabeceira. Você tem alguma coisa especial que você guarda na sua? Muitas contas. Você coloca as suas contas dentro? Não, vou te falar. Eu tenho um livro. Eu já fiz até umas dicas, está lá nos meus destaques, sobre arrumação de mesinha de cabeceira. Eu dou cada bronca em menina da sua idade, que é cliente minha, que eu chego, tem pílula anticoncepcional, creme vaginal, tudo, mas tá cheio. Botam tudo em cima da mesinha, remédio, cartão de crédito. Compra uma caixa, põe lá e põe tudo dentro. Bonitinho. No meu caso não podia ser diferente. Então o que eu tenho na minha mesinha de cabeceira? Eu tenho muita coisa pessoal, eu tenho cabo de reserva de celular, eu tenho... O que acontece? Eu chego de noite, que eu estou na minha calma, eu sei que eu tenho série de pagamentos para... Eu tenho um livro que eu enfio todos os boletos e contas dele. Dentro do livro? Do livro. Aí, mas todo dia de noite eu abro, porque eu detesto mesa de cabeceira mal arrumada. Aí eu abro e tiro as contas e vou fazendo os pagamentos na cama. Entendeu? No celular. Vou agendando o pagamento do condomínio, de não sei o que mais. Aí eu vou agendando, a Cleide deixa para mim, aí eu pego da mesinha de cabeceira e vou. Agora, na gaveta, tem caderno, tem escalímetro, tem coisa profissional. É porque, querendo ou não, você comentou no vídeo que você acaba trabalhando muito à noite. Muito, na cama. Gente, o meu colchão é duro, é como se fosse uma mesa. Eu trabalho na cama, o Pivo quer me matar, mas eu trabalho na cama. É a continuação do meu escritório. É o horário extra que eu fico, é na cama, de noite, entendeu? Entendi. Su, eu não sei se todo mundo sabe, mas a Suzana já escreveu um livro, Como Decorei a Minha Vida. Mas tem que escrever de novo, porque eu baguncei tudo de novo, tem que
E o Pivo quer entrar no segundo. Se ele quer entrar, ele precisa entrar no segundo. E então conta pra gente, Su, da onde surgiu a ideia de fazer um livro, aonde você se inspirou, do que trata esse livro? Bom, gente, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa que sempre fui convidada para festas, mesmo quando eu tinha, na minha juventude, não chama a Suzana que ela quebra o gelo. Como eu sempre fui uma pessoa com muitas histórias, histórias engraçadas, histórias tristes também, mas eu fiz da minha vida uma limonada. Com muito açúcar. Só que eu enchi de açúcar. Não pensa que minha vida foi fácil. Não foi fácil. Eu fiz uma limonada e enchi de açúcar, porque eu tive momentos muito tristes na minha vida, de perdas muito grandes. Mas eu sempre fiz o jogo do contente, da Poliana. Quem não sabe os livros da Poliana, eu sou fadada aos livros da Poliana, que é o jogo do contente. Então, tudo, por mais triste que aconteceu na minha vida, eu reverti aquilo e fiz a limonada, só que eu enchi de açúcar. Então, as próprias tristezas da minha vida, quando eu conto, eu já conto com um pouco de humor, que é para exatamente a vida, é isso, o astral. Gente, todo mundo fala, o astral da Suzana. Não pensa que minha vida é fácil, porque não é. É que eu realmente, isto eu acho que me dá mais energia para criar, para ser e acontecer. Você virar a história da sua vida. Eu não vou ficar me lamuriando, então tudo que aconteceu de triste comigo, eu aprendi a reverter. E com isso eu acabei escrevendo um livro. Suzana, conta a história agora da missa de sétimo dia. Conta a história do revólver na tua cabeça. Conta a história do Roberto Carlos. Eram tantas histórias que eu pensei comigo, quer saber? Vou escrever um livro. E eu acho que todo mundo deveria escrever um livro. Ouçam isso. Porque eu me conheci muito escrevendo meu livro. Todo mundo que escreveu um livro fala que todo mundo deveria escrever um livro. Eu descobri coisas de mim, porque eu tive que juntar várias histórias. E eu descobri que em algumas histórias minhas era sempre a mesma coisa de uma forma diferente. Então, nossa, eu sou assim, eu sou uma pessoa que não tem o day after. Então, pergunta assim para mim, meu marido, o espanhol, Suzana, casa comigo? Caso! Depois eu vejo o que acontece. Obviamente o casamento não durou muito, o patê durou mais que o meu casamento. Então, é uma coisa que eu fui descobrir, que eu tenho um imediatismo de resposta muito grande. Eu me ferro às vezes, mas eu cumpro. Mas eu me descobri escrevendo o meu livro. Eu me descobri muito escrevendo o livro. E eu adorei ter feito esse livro. Agora eu vou fazer outro, mas o outro agora é de decoração. Né? O Pivo fica triste porque ele não está na primeira edição, que ele queria estar no segundo. Su, você contou pra gente que você já passou por momentos muito tristes, né? Qual foi o momento mais triste, se você puder contar pra gente, qual que foi? São tantos, Vitória. Eu acho que o mais triste foi quando meu irmão faleceu, o Flávio, com 42 anos, e eu tive que dar essa notícia para o meu pai e para minha mãe. Eu acho que foi, talvez, e era um irmão que eu adorava. E eu acho que essa foi a parte mais triste. Você falar para um pai e para uma mãe que perdeu o filho. Eu acho que esse foi eu adorava. Meu irmão morreu com 42 anos, então eu acho que esse foi o momento mais triste. Eu fiquei viúva, né, do Zeca, pai do Felipe Rez, que é um grande arquiteto, fiquei viúva do Zeca, e depois eu fiquei com o aviador 21 anos, que era comandante, viajei o mundo, né, com ele, e eu adorava o César. Cada um tinha o seu momento especial comigo. O César curtia coisa de casa, o Pivo já não curte, mas o Pivo tem outras qualidades, enfim. Mas a gente era muito companheiros, eu e o César. E fiquei 21 anos com ele. Nossa, mas o pai das minhas filhas foi com quem eu fiquei menos tempo, porque eu era noiva, ia me casar, e eu estava na Europa, fui visitar meu irmão, naquela época não tinha celular, não tinha nada. Isso, eu tinha 24 anos. Né? E o Heitor morreu num acidente de moto. Pouco tempo antes da gente ia morar junto, essa coisa toda, casar. E isso, na minha idade, com 20 e poucos anos, foi um sonho que foi... E isso foi um negócio complicado, porque... Mas você já estava noiva dele? Eu estava com ele, e eu fui visitar meu irmão que morava em Londres, fui com a minha mãe. E na noite que eu fui, ele morreu num acidente de moto, em Santos. E só me deram a notícia quando eu cheguei. Bom, aí o que acontece? Eu sempre falo uma coisa, o kit morte é fundamental, porque o que aconteceu? Eu não vi a morte do Heitor, eu não estava aqui, eu não vi ele morto, eu não presenciei. Então, foi aquela coisa, uma pessoa que sumiu da minha vida.
Então a natureza é muito sábia, quer dizer, esse negócio de velório, isso daí tudo é para você digerir a morte. Sim. Eu não digeri a morte dele. E isso, obviamente, deu um revertério na minha vida emocional muito grande, porque ele não tinha, para mim ele não tinha morrido, ele simplesmente estava no aeroporto me dando tchau, eu fui embora e acabou. Eu tinha um macaco, ele estava com o meu macaco no aeroporto. E, macaco de verdade? Eu tinha um macaco de verdade, porque eu ia no shopping com o macaco. E meu pai, quando eu estava lá, que ele morreu, meu pai deu o meu macaco. Então, isso impactou minha vida, deu um break. Minha vida emocional foi muito complicada. Até você também era muito jovem. Muito. E eu não assimilava a morte dele, porque eu não vi, eu não tive aquele kit morte, eu não tive isso. Quando eu cheguei, já tinha quase um mês que ele tinha morrido. Então eu não tinha, e ele fazia caça submarina, e eu achava que ele estava viajando fazendo caça submarina. E é engraçado isso, porque é uma coisa que eu sempre falo, você tem que digerir a morte. Eu não digeri a morte. Isso aí atrapalhou muito a minha vida emocional. Aí eu conheci o Julián, que é o pai das minhas filhas, espanhol, que se apaixonou por mim, era o engenheiro do prédio da minha mãe. Casa comigo. Falei, caso. Meu pai e minha mãe quase infartaram. Eu casei e engravidei na lua de mel. E tive as minhas filhas gêmeas, que foi o maior presente que ele passou pela minha vida para me dar minhas filhas. Sim. Ele mora na Espanha hoje, é o survivor, sobrevivente, que o Pivo que fala. Que ele é... ele é o survivor. E é o pai das minhas filhas, que fazem uma confusão danada. Então estou explicando. Aí depois eu fiquei com o Zeca, que também faleceu muito novo, com 40 e poucos anos, pai do Felipe Rez. Em seguida ao meu irmão. Então foram duas perdas muito significativas na minha vida. Aí depois do Zeca, meu pai, minha mãe, meu outro irmão, aí o César, hoje eu estou com o Pivo. Então, o Pivo é um grande companheiro meu, eu acho que é fundamental na vida da gente você ter um companheiro. Sim. Que o Pivo você sabe que ele é celebridade hoje. Sim. Então é isso, minha vida emocional foi turbulenta, mas eu sempre captei o melhor, como experiência disso tudo que me aconteceu, eu captei como uma experiência positiva na minha vida para aprender. Então eu fiquei vacinada. Então o que eu pude reverter, eu reverti, entendeu? Aí vocês veem no meu livro que lá tem todas as histórias das mortes e tudo mais. E a história do revólver eu não conheço essa história, revólver na sua cara. Como... Eu lembrei dessa história porque eu fui na loja da minha cliente, a Degaia, e... Aí saiu o menino lá, Suzana, ele trabalhou comigo, ele passava as roupas do dominó comigo e viajava comigo. Kevin, ele tinha 17 anos, hoje ele é diretor da marca da Degaia. E ele falava assim, nunca vou esquecer o revólver na tua cabeça. Eu viajava com os meninos do dominó e eles faziam muito sucesso. E eu ia no Nordeste, aqueles shows, assim... Você não tem noção, Caruaru, Cajazeiras, por aí vai. E eu tinha uma responsabilidade muito grande com esses meninos, eles eram menores. O Afonso, o Marcos, o Nil e o Marcelo, eram os 4. E eu tinha uma responsabilidade muito grande com eles. E a gente foi fazer um show, era em Feira de Santana e Ilhéus. E depois a gente ia de ônibus, a gente tinha um ônibus que viajava, tinha equipe de som, iluminação, todo mundo junto. Eu ia para Vitória do Espírito Santo, 16 horas de viagem para fazer um show com eles. E eu cheguei em Feira de Santana, eu sempre pedia que o palco para os contratantes tivesse 3 metros de altura, porque senão vem aquela massa humana, a carência do artista no Nordeste é muito grande. Então vem aquela massa humana, se o palco é baixo, essa turma daqui começa a empurrar da frente, aí você tem que tirar pelo palco. Aí na hora que você tira a menina pelo palco, ela está sendo esmagada, ela sobe e agarra os meninos. Então, eu sempre pedi o palco alto, porque você fica com uma distância, por isso que os palcos são altos. E eu sempre pedia isso. Aí eu cheguei em Feira de Santana, o palco não era alto. Aí me vem a juíza da cidade, aquela coisa bem, e põe a filha e as amigas da filha no palco. Eu não deixava, porque gera um ciúmes muito grande no restante das meninas, das fãs, de ver uma outra menina no palco. Tanto é que eu, em Porto Alegre, uma vez levei uma maçã no peito, que jogaram em cima de mim, que eu estava num canto assim. Existe, sabe, dá o ciúmes, ficar com bronca que elas estão no palco. Sei. E eu não deixava absolutamente ninguém ficar no palco, até por segurança dos 4 meninos, que a responsabilidade era minha. Ela chamava-se Dona Pomba, ela era do juizado, delegada, e o marido era prefeito.
Aí ela botou as filhas, eu fui lá e falei, e tinha os seguranças que viajavam comigo, que eram da Fonsecas Gangue, e tinha o Zé Português, que ele pintava o cabelo de preto, as asas da graúna e o bigode preto, era o chefe do segurança. E aí ela virou para mim e disse assim, elas vão ficar. Eu falei assim, mas não vão. E eu falei, olha, a senhora me desculpa, mas é por proteção até a sua filha e as amigas da sua filha. Sim. Aqui quem manda sou eu, elas vão ficar no palco. Eu falei, a senhora pode mandar nelas, mas quem manda nos meus meninos sou eu. E assim começou uma discussão, e o Zé Português virou e disse assim, vá a merda essa mulher, vai tomar naquele lugar. Bom, foi um parto. E eu avisei aos meninos, olha, o carro está ali atrás. Sei. Na primeira que subir no palco, vocês saem correndo e entram no carro. Não deu outro. O show começou, aquela coisa de massa humana, de não sei o que mais. As meninas no palco, eu mandei tirar elas do palco. Na hora que foi a primeira que subiu, começou a terceira, os 4 meninos, pau no carro. Foram embora. E a gente foi pro hotel. E era um hotel, tipo um motel, assim, que as portas dos quartos davam para um pátio, tudo térreo. E os meninos dominó foram tomar, eu falei assim, não fizemos show, não fizemos. Eu falei, bom, gente, vamos comer alguma coisa e depois pegar o ônibus e ir embora, que a gente tem show em Vitória. Nunca vou esquecer. Aí os meninos tinham tomado banho, eram crianças, tinham 13, 14, relaxados no quarto, tá, um de cueca lá tinha tomado banho, estava lá, o outro, eles ficavam brincando, jogando bola no quarto, tinha muita pena, porque eles ficavam meio... Sim. Aí eu recebo um telefonema. E o garçom falou assim, dona Suzana, a senhora quer que faça alguma coisa para os meninos comerem? Eu falei, faz uns franguinhos fritos, umas batatinhas fritas com arroz, bem leve, porque a gente vai viajar de ônibus. Bom, até o Kevin lá da Degaia estava, nossa, Suzana, nunca vou esquecer. Aí, daqui a pouco eu recebo um telefonema. É dona Suzana? Eu falei, dona Suzana, cate seus meninos e se vá daqui. Pomba está indo para aí para lhe matar com seus capanga, a senhora e seus meninos. Imagina, eu não tinha 30 anos, eu tinha sua idade, Vitória. Aí eu, como é que é? Aqui é, não, a senhora, por favor, pegue seus meninos e se vá, que dona Pomba está indo para aí com os capanga. Eu desliguei o telefone, entrei no quarto dos meninos, que eu tinha a chave, arruma! Não, tô com preguiça. Não, você não perguntei, você não tá entendendo. Estão vindo aqui para matar eu e vocês, tá entendendo? Eu tô chocada. Então, aí os meninos, o Afonso lembra, todos eles lembram essa história. Se arrume agora. Mas foi uma correria, mandei vir um ônibus. E eu tinha uma equipe de som e iluminação, era uma equipe de 14 e poucas pessoas. Eu falei, todo mundo, mas a cena era muito engraçada, porque a gente, eu estou contando isso hoje, dando risada, sim, mas na época... Mas todo mundo jogando as coisas, tinha um que estava com a roupa do lado avesso, outro estava com toalha, um de cueca. Eu falei, corre! Aí o pessoal, aí veio o Zé Português, ele pintava o cabelo, ele tinha pintado o cabelo, ele tinha uma touca de banho na cabeça. Ele estava pintando o cabelo nessa hora? A que hora? Uma touca de transparente na cabeça de banho, porque era pro cabelo, cheio de tinta, nunca vou esquecer dessa cena. E o Zé Português, todo mundo jogando as coisas, aí chega o garçom para mim, tava o Kevin do meu lado, e fala assim, dona Suzana, e as batatas e o frango? Eu falei assim, faz o seguinte, pega um saco de lixo, joga tudo dentro, dá um nó que eu dou para eles comerem no ônibus. Aí o Kevin e o garçom jogando tudo dentro do saco de lixo, de plástico. Frango e batata frita, tudo amarrou, jogamos tudo no ônibus, entrei no ônibus. Na hora que o ônibus está saindo, todo mundo mudo, o ônibus está saindo assim, sobe uma C14, que era o carro da época, Dona Pomba na frente. Quem que é a Dona Pomba? Era a juíza, a delegada, com os capangas dela dentro do carro. Mas porque você não deixou subir as filhas? Por quê? Porque o Zé Português xingou ela. Porque eu não deixei as filhas, e não fizemos show, parou na frente do ônibus, e a gente não tinha como passar. Aí todo mundo dentro do ônibus, aí o Afonso, eu vou lá, você não vai, os meninos dominou lá no fundo do ônibus. Paramos o ônibus, porque eu não tinha como o ônibus sair, porque era um negócio assim, ela veio na frente, aí desce ela com 4 caras todos armados. Aí eu desci, eu contando isso agora é muito engraçado. Sim. Aí eu desci, eu e o Zé Português com a touca. Aí ela pega o revólver, faz assim, na minha cabeça. O Zé Português do meu lado, os meninos, todo mundo apavorado dentro do ônibus.
me peça desculpa agora, ou se não tiro, já matei 2, matar mais, não tem problema nenhum. Tô chocada. Com o revólver na minha cabeça. Eu peça desculpa, agora você tá, desculpa. Ele também. Aí o Zé Português fala assim, eu não vou pedir nada. Eu falei assim, Zé Português, Pelo amor de Deus. peça. Aí que eu entendi que pedir desculpas, às vezes, pode salvar a vida. Pode. Meu livro tem esses ensinamentos, entendeu? Aí eu aprendi que muitas vezes você pede desculpas que você salva a tua vida. E ela falou assim, mas eu quero que fale 3 vezes. Mas perdão, muito perdão, 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 perdão. Nossa. Aí eu com o revólver na minha cabeça. E ela fazia assim pro Zé Português, para mim, pro Zé Português, para mim. Aí o Zé Português, eu não vou fazer, Zé. Daria para você pedir desculpa? Não vou, não fiz nada. Zé Português, por favor, peça em nome dos meninos que estão no caminhão, em meu nome, peça desculpa. Aí ele falou, desculpa, macaca. Eu falei assim, Zé, e ela fez o Zé Português se ajoelhar e pedir desculpa para ela. O Zé Português se ajoelhou, pediu Pelo amor de Deus. Nós entramos no ônibus assim, que vocês vão embora e nunca mais vocês voltem. Bota o pé aqui, que vocês sempre são... Eu mato todos. Aí nós entramos no ônibus, ela foi acompanhando com o carro até a gente sair da cidade. Tô chocada. Oh, essas histórias eu tenho 500. Saí em camburão de polícia, com xixi de preso dentro, eu com os meninos que estavam invadindo a pista. Vitória, é um aprendizado que eu não sei te explicar, entendeu? Foram muitas e muitas histórias. No meu livro eu conto algumas, que eu tive com os meninos dominó, mesmo sozinha, viajando para o Nordeste. Eu aprendi muito com isso. Isso me deu uma bagagem, uma vivência que não se era compra, muito jovem. que não se compra em nenhuma escola. Eu sei. Muito jovem. Nossa, Su, essa história eu não sabia. Fiquei chocada. E o Kevin estava comigo, ele estava contando para todo mundo lá na Degá. E o Kevin, a Suzana com o revólver. Ele lembrava até que ele jogou os frangos com as batatas. Nossa. Os meninos dominou, o Afonso, volta e meia, fala dessas histórias todas. Nossa, Su, realmente, assim, você tem que escrever o 2º livro. Não, essas partes já passou. Já passou, já estamos em outro capítulo. Já estamos em outro capítulo, outra edição agora. Ô, Su, quem são as pessoas que mais te inspiraram ao longo da sua vida? Em que aspecto? Na decoração? Vamos falar pessoal. De pessoal? Meu pai. Seu pai? Meu pai foi a maior inspiração minha, em todos os sentidos. Meu pai, em tudo. Em aprender a dizer não. Eu aprendi com meu pai que toda pessoa educada também sabe dizer não. Fabiano que está aprendendo agora a dizer lá para os clientes. Aprender a falar não. A persistência, a determinação, a honestidade, o comprometimento. Eu aprendi isso. Meu pai foi a minha maior inspiração. Essa pergunta não está aqui no script, mas o que você acha dessa geração que está vindo? Porque você convive muito com essa geração nova, mas você também tem vivências que essa geração não teve. Qual que é a sua visão? Eu tento passar. Eu acho a juventude, assim, na sua idade, eu acho muito legal. Porque vocês estão vindo com uma outra bagagem que eu não tive uma troca. Né? Uhum. Eu fui educada de uma outra maneira, mais rígida. Eu estudei fora. Eu tenho outra visão, né? A gente pode dizer assim. Eu acho que esses jovens estão vindo hoje. Eu acho que a educação, família, é fundamental. Família, para mim, é fundamental. Eu acho que você ter uma boa estrutura familiar, não importa se os pais são separados Sim. ou não, o que é, mas eu acho que eu vejo às vezes casais que brigam, têm filho, por exemplo, eu sempre me dei bem com meu marido, apesar de separado, que brigam, não pensam na criança. Eu acho que eu acho lamentável isso, que eu acho que família é fundamental. Eu vim de uma família estruturada e eu sei o peso que isso teve na minha formação. Realmente, quando você tem uma família estruturada, a pessoa vai passar por vários desafios, mas ela está mais amparada. É como se você fizesse um prédio. Você é o arquiteto do prédio. Tá. O prédio não cai, mas a fachada quem dá é você. A estrutura tá boa, tá firme, mas a fachada do prédio, quem vai dar, como é que ele vai ser, é você. Concordo também, Su. Olhando para trás, Su, você gostaria de ter feito alguma coisa diferente na sua vida? Algum arrependimento? Não, arrependimento nenhum. Eu teria arrependimento se eu não fizesse, porque eu fui com a cara e com a coragem nessa área de decoração, com tudo. Você estava falando um negócio do show do Roberto Carlos, é um exemplo que eu dou muito de determinação na vida, que eu sinto isso falta hoje muito nas pessoas.
é a determinação. Por quê? Foi escrevendo o livro que eu vi. Do negócio do Roberto Carlos, eu era diretora de um outro emprego que eu tive, que era a Associação das Emissoras do Rádio e Televisão de São Paulo, a AESP. Eu era diretora executiva. E o presidente era o Luiz Casale, que era de rádio, na época era a Rádio América, eram todos diretores proprietários, radiodifusores. Eu era diretora executiva da associação. E era a primeira vez essa gestão desse congresso, que ia ter, que era... Bom, enfim, uma outra história. Mas era o primeiro ano dessa diretoria. E a gente ia fazer um congresso com todas as emissoras de rádio e televisão de São Paulo, e São Paulo, como é São Paulo, tinha pessoas também dos outros estados. Eram radiodifusores, por exemplo, estava o Paulo Machado de Carvalho, que é o Marechal da Vitória, avô do Tutinha, da Jovem Pan, era o Roberto Irineu Marinho, era o João Saad, da Bandeirantes, eram todos desses, e fora o pessoal de rádio e televisão. Aí eu falava assim, na reunião da gente, na ESP, a gente podia chamar o Roberto Carlos para fazer um show. Aí todo mundo, você está louca? Eu falei, por quê? Não, você está louca. Você acha que o Roberto Carlos vai fazer um show? A associação não tinha um tostão. Normalmente a associação nunca tem não tinha, tostão. Porque a outra gestão anterior tinha rapado. Então, não tinha um tostão. Vamos pagar com o quê? Não teve assim, mas gente, pensa bem. Nós vamos fazer um show para os radiodifusores que fizeram Roberto Carlos. Quer dizer, ele só não iria se ele fosse muito tonto, porque são as pessoas que fizeram ele. Suzana, esquece, ninguém deu crédito de eu levar o Roberto Carlos. Aí eu não me dei por contente, aí é que vem o negócio da determinação. Você não pode, quando você tem convicção da sua ideia, do que você acredita, corra atrás dela. Aí eu liguei para a CBS, que era a gravadora do Roberto Carlos, que eu conhecia, o Marcos Mainardi. Marcos Mainardi, estou pensando em fazer o congresso de radiodifusão e encerrar com o Roberto Carlos. Ih, Suzana, quando é? Você esquece? Esquece, porque nessa época do ano, o Roberto Carlos está fazendo um especial da Rede Globo. Para você ter uma ideia, a televisão francesa quis fazer um programa com ele, ele não aceitou. Eu falei assim, mas o Marcos Mainardi, a televisão francesa não fez ele. Essa turma aqui fez ele. Suzana, esquece. Me dei por contente? Não. Bom, quem é o empresário do Roberto Carlos? Luiz Fernando Rocha. Passei a mão no telefone, liguei. Gente, eu queria falar com o Luiz Fernando Rocha. Quem deseja falar é Suzana Sherman, diretora executiva da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. Me atendeu? Me atendeu, óbvio. Aí eu falei, oi, Luiz Fernando, tudo bem? Tudo bem? Então, Luiz Fernando, deixa eu te falar, eu estou realizando um congresso de rádio e televisão que vem os maiores radiodifusores de televisão e rádio do Brasil, e a gente queria encerrar o congresso com um show do Roberto Carlos. Ele falou assim, Suzana, acho difícil, veio com a mesma história, acho difícil, eu queria que essa história chegasse no Roberto Carlos, porque eu sabia que ele não ia negar, porque eu acreditei na minha ideia, entende? Aí ele falou assim, olha, faz o seguinte, eu vou jantar com o Roberto hoje à noite, eu comento com ele, mas eu acho difícil, por causa do show da Rede Globo, especial, a televisão francesa, bom, eu queria que chegasse no Roberto Carlos, mas qualquer coisa eu te ligo. No dia seguinte, de manhã, toca meu telefone, Luiz Fernando Rocha. Suzana, uma boa notícia, Roberto Carlos aceitou fazer o show. Eu falei, eu sabia, mas até então não sabia de valores, de nada. Que bom. Então, se você puder vir amanhã aqui no meu escritório, ali na Alameda Santos, você vem pra gente conversar. Tá bom. Desliguei o telefone, fui na reunião Gente, vocês não sabem, Roberto Carlos vai aceitar. Suzana, você é louca, vai pagar com o quê, o Roberto Carlos? Eu falei assim, calma, gente, eu vou lá, vou ver. Você é louco, esquece. Ele vai, ele dá cano, ele não vai. Ele deu cano não sei aonde. Eu falei, gente, calma, deixa eu vou lá ver o que a gente arranja um patrocínio, qualquer coisa. Aí eu fui lá no Luiz Fernando Rocha, oi, Suzana, tudo azul e branco, né? Gente, a história do Roberto Carlos. Aí entrei lá, sentei, aí ele olhou para mim e falou, em primeiro lugar, deixa eu te falar uma coisa, Roberto Carlos disse que vocês não vão gastar um tostão. Eu quase desmaiei ali. Eu falei, é mesmo? É. Eu falei, que bom. Mas e o som, a iluminação? Não, ele falou, vocês não se preocuparem. Ele jamais negaria fazer esse show. Eu falei, Aí eu fiquei assim, então, ele só pediu uma coisa, ele pediu para que fosse feito
num lugar que coubesse 4.000 pessoas e que você não convidasse só os radiodifusores. Ele gostaria que convidasse o porteiro, o disc-jockey, ele quer que você convide todos os funcionários das rádios. Eu falei, fácil, fácil. Aonde eu ia fazer um show? Tá bom. Aí eu falei assim, que dia que ele pode? Ele falou para você escolher a data. Ainda escolhi a data que eu queria. Eu falei, então, eu vou achar o lugar e a gente conversa. Cheguei na associação. Gente, não é... Suzana, esquece. Ninguém me deu crédito. Tanto é que depois um deles escreveu um livro e conta essa história. Fala, realmente a gente ficou meio assim. Não me deram crédito. Aí eu falei, aonde eu vou fazer? Eu fiquei com essa batata quente na mão 4, 5 meses. Porque eu tinha que resolver. Pô, gente, se ele não for, eu tô vai me derrocada profissional. Se você faz todo o show e ele não aparece. Aí eu não dormia de noite, eu ligava todos, Luiz Fernando, Roberto Carlos está bem de saúde? Não, senhor, fica tranquilo, eu perguntava toda hora, Luiz Fernando, mas e ele vai? Vai, porque não estão acreditando lá na associação. Não, você fica tranquilo, eu não sei, Luiz Fernando, eu estou muito nervosa. Aí eu falei, aonde eu vou fazer esse show? Nessa época, o João Dória era presidente da Paulistur, e tinha um Anhembizinho. Fui lá no João Dória. João Dória, Suzana, não posso, porque não sei o quê. João Dória, preciso fazer um show do Roberto Carlos. E João Dória, se eu fizesse uma permuta com as rádios do estado de São Paulo, falando da sua gestão, aquela vaidade de João Dória, falando da sua gestão frente à Paulistur, e em troca, permuta, você me cede o Anhembizinho. Ah, sim, aí podemos ver. Aí foi assim que eu fiz. Gravei eu com a minha voz, falando do João Dória, da Paulistur, mandei para todas as emissoras de rádio do estado de São Paulo. Aí no dia do show, eu não organizei só o show, eu organizei o congresso inteiro, que era no Novo Hotel, lá no Morumbi. E o Ney Gonçalves Dias, que essa geração não sabe quem é, mas ele era um jornalista muito conhecido na época, que ia ler a carta do Congresso, e depois tinha entrega de medalhas, depois era o show do Roberto Carlos. Eu fui mais cedo com o Ney Gonçalves Dias para o Anhembizinho, para ver, a fila dava a volta, aí que meus nervos ficaram. Eu falei, esse homem não vier. Não deixaram eu divulgar, a associação não deixou eu divulgar com medo. Com medo de ele não ir. Aí chegava a gente lá na ESP, assim, leva tua mãe, teu pai, tua tia, todo mundo no show do Roberto para encher 4.000 pessoas. Claro. Todas as agências de propaganda, ou seja, se ele fosse era meu sucesso profissional, se ele não fosse era não. Aí, quando eu entrei no AMB assim, que eu olhei, estava o negócio da orquestra dele, que até morreu, do Ronaldo Lá, era Ronaldo Lá? Acho que é. Tava as coisinhas da orquestra, pelo menos a orquestra vem. Tá certo? Aí, de repente, sai o Luiz Fernando Rocha, eu entrei. Suzana, Roberto tá aí, quer te conhecer. Tem uma foto clássica, tá até no meu livro. Eu entrei... Aí, a primeira vez que eu ia estar frente a frente com o Roberto Carlos. Aí eu entrei com ele, estava eu e o Ney Gonçalves. Na hora que eu vi o Roberto Carlos, eu fiz assim, Roberto Carlos! Eu acho que estava tão guardado, não, é muita emoção. Muita emoção que eu comecei a chorar, eu desabei de choro. Estava ele com a secretária dele, o Luiz Fernando Rocha, e eu e o Ney Gonçalves. E ele arma ele leva um camarim que ele arma, entendeu? Eu perguntava, e as frutas, o que ele tem, o camarim, que ele é cheio das coisas da história. Ele montava tudo. E estava lá o Poladian fazendo som e iluminação. Aí ele falou, senta aqui, Suzana. Em primeiro lugar, eu não parava. Roberto Carlos, e o Ney, Suzana, é o Roberto Carlos, ele veio. E ele falava assim para mim, senta aí. Aí eu sentei, ele olhou para mim e disse assim, em primeiro lugar, eu queria te agradecer você ter lembrado de mim e me dado esta oportunidade para agradecer aqueles que me fizeram. Eu sabia que se chegasse nele... E ele ia querer fazer. Agora, se eu tivesse parado lá no Marcos Mainardi... Mas eu sabia, porque eu tinha certeza da minha ideia. Eu sabia que ele ia aceitar, que não é burro. Sim. Tá certo? Aí o que aconteceu? A cara do Marcos Mainardi lá no show, você não tem noção. Bom, aí ele falou assim para mim, Suzana, você vai entrar comigo. Lotado já, né? Lotado. E eu reservei na frente, para mim estava o Fábio Júnior, que sentou do meu lado, e o Gugu do outro lado. E o Gugu não conhecia o Roberto Carlos, naquela época. Aí ele falou, você vai entrar comigo no palco. Aí ele falou, que música você quer que eu cante? Quando eu estou aqui, né? Emoções, eu não sabia nem o nome da música. Aí entrou comigo no palco, luzes. Então ele reza, antes eu fiquei no cantinho, aí ele entrou de mão dada comigo.
chegou no microfone, quando eu estou aqui, Susana Sherman. Suzana. Quando eu estou aqui, aí ele começou a cantar, ele parou, falou assim, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Susana Sherman de ter me convidado para esse show que eu jamais diria não. E o Paulo Machado de Carvalho, que já não estava muito bem de bengala, estava sentado na plateia. E eu queria agradecer a oportunidade de poder agradecer a todos vocês que me fizeram. Quer dizer, né? Então vai meu abraço aqui, vou abraçar a Susana, porque é como se eu estivesse abraçando cada um de vocês. Aí ele desceu do palco e foi falar lá com o Paulo Machado de Carvalho, que era dono da TV Record, que quando fazia a Jovem Guarda. E ali, então, foi uma coisa. Aí depois ele deixou levar quem eu quisesse no camarim, aí eu levei o Gugu para conhecer ele. Que ele não conhecia. E o Gugu, ele começou a cantar, passarinho quer cantar pro Gugu, o Gugu pediu autógrafo, quase matei o Gugu, porque estava uma placa, não pedir autógrafo. Enfim, o que eu falo disso daí é a importância da determinação, é de você acreditar no seu negócio e na sua história. E você não desanimar no primeiro não. Uhum. É isso que eu queria falar. Essa é uma mensagem que eu dou muito forte. Essa história realmente mostra muito isso. E determinação. Essa determinação, não parar no primeiro não. Nunca pare no primeiro. Se você acredita no seu negócio, na sua história, vai fundo, que as chances de você dar certo é grande. E que histórias interessantes que você contou aqui pra gente. Essas são algumas, né, Vitória? Todas essas histórias estão no seu livro. A maioria. Já tenho novas histórias, mas essas daí estão todas no livro. Algumas mais, entendeu? Já estão no livro. E como que faz para comprar o seu livro? O meu livro, quem vende é a Roberta, minha filha, porque estava em editora, esgotou na Livraria da Vila, então a Roberta tem, porque a gente começou a ajudar com a renda dos livros, a gente ajudou uma comunidade na época da pandemia. Então, no Instagram dela, Sherman Ho, é só chamar ela que ela que vende. Ótimo. Para quem se interessar, gente, o livro é muito interessante. É uma limonada com muito açúcar. Mas é uma lição, meu livro. Mas é uma lição. Recomendo todos a lerem. Queria agradecer a sua presença. Obrigada. Eu que adorei ficar aqui na cama. Se pudesse, ficava o dia inteiro. Eu também. Foi muito gostoso. Foi a primeira vez que a gente fez. A gente espera que vocês tenham gostado. Que tenham muitos. Que terão muitos ainda. Queria agradecer você, Suzana, por sempre topar essas ideias, as minhas loucuras de gravar na cama com pijama. É um prazer ter você aqui na loja, ser uma parceira da marca. Eu tenho um carinho enorme pela Quarta Etc. Eu jamais negaria, você sabe que a Quarta Etc. mora no meu coração. Eu sei, e você também mora no nosso. Ai, queridinha, você é que nem filha. Isso, pra finalizar, na cama com os lençóis da Vitória Mil, porque na minha idade eu não posso desejar outra coisa, entendeu? Com os lençóis da Vitória Mil e com os pijamas da Gi. Aproveitando, esses pijamas foram patrocínio, né? Não, era meu isso aqui, eu comprei um pra você. Muito obrigada, ganhei presente ainda. Da Gi, minha amiga querida, da Gi, eu amo os pijamas dela, que dá pra sair com o pijama dela. Nossa, é uma delícia. E você sabe que eu falei pra você, tinha que combinar com o quarto. E os lençóis de Vitória Mil, gente, verdade. Vamos fazer propaganda. O lençol é maravilhoso. Olha, da Vitória Mil, que lindo. Que eu adoro, é isso. Muito obrigada. Pra quem gostou, ativa o sininho pra acompanhar os próximos episódios. Tchau, gente. Obrigada, adorei. Obrigada, Su. Adorei. Também adorei.